E tá aberta a porteira do cheiro misterioso, porque estamos aqui pra falar de Webtoon mais uma vez! Uhul! Yay! Empolgadíssima. Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E a gente tá fazendo um super revezamento, né? Porque semana passada a Nai não tava aqui, exato. porque ela tava de mudança. E dessa vez quem não tá aqui é a Mari, porém a Nai voltou. Nai, como é que tá de mudança? Ai, meu quarto tá arrumado. Primeira vez que eu tô gravando no meu quarto. Estou animada. Eba! Estou animada. Antes você fazia um super esquemão, né? De gravar na sala, tinha uns... Era pra ficar a casa em silêncio. Era esquemão. Agora eu tô qualidade. Não, a gente recebeu o videozinho, o quarto da Nayana tá maravilhoso, super espaçoso. Já fiquei, nossa, vai ser um lugar de gravação muito bom. Tá ótimo. Então que bom que você já tá aí alojada. Com certeza ainda deve ter coisa da mudança pra arrumar, mas é sempre bom ter uns cantinhos já 100% redondos, né? Exato, exatamente. Já dá pra dormir em paz. E hoje, gente, a gente vai fazer mais um review de Webtoon, tá? Aqui no podcast. E é muito engraçado porque esse Webtoon, ele entrou na nossa lista de um jeito meio aleatório, porque a gente não sabia da existência dele. A gente não sabia nada, na verdade, sobre ele. Mas a gente descobriu que tinha um Webtoon que estava sendo adaptado para K-drama no começo desse ano, quando a gente fez o nosso episódio, que a gente faz todo começo de ano falando sobre os Webtoons que possivelmente vão virar adaptações no ano, né, atual, né, no ano que está por vir, porque a gente grava ele sempre, é tipo o primeiro episódio do ano, geralmente, que a gente faz, né, pra se preparar aí pras adaptações que estão por vir. E aí lá, a gente descobriu sobre uma história chamada Love Song for Illusion, que já estava sendo adaptada, porque a adaptação começou dia 1 ou dia 2 de janeiro. Então, virou o ano, já estava rolando, né? Foi junto com Marry My Husband. Tanto o início quanto o final, assim, foi mesmas datas, né? Foi. E aí, a gente, quando leu a sinopse no episódio, a gente ficou intrigado e depois a gente foi atrás do Webtoon. Viu que o Webtoon não era tão longo assim, já estava finalizado, né? O pôster era muito bonito também. A gente foi, tipo, vendidíssimas pelo pôster. Sim. Eu lembro disso. E ele tinha um plot bem único, assim, né? Então a gente ficou, isso aqui é interessante, chamou a atenção. Então a gente colocou no radar, foi atrás do Webtoon, leu, e aí a gente disse, pô, isso aqui dá um episódio. Então a gente vai fazer review dessa história hoje, tá? E o nome dessa história é Love Song for Illusion, ok? A gente vai trazer mais informações aqui ao longo do episódio em relação a onde ler, onde assistir e tudo mais. Então fica aqui com a gente para você conhecer um pouco mais sobre essa história e, claro, né, ouvir um pouco das nossas percepções sobre ela. Beleza? Sim! Então, ao longo do episódio de hoje, a gente vai te falar mais sobre esse Webtoon, que é repleto de plot twists, perdas de memória e cheiros misteriosos. O cheiro misterioso, ele foi a parada que ganhou a gente. Assim, foi. No episódio do começo de ano, porque aparecia na sinopse do drama e era uma parada muito louca envolvendo cheiro misterioso, virou piada e virou o Webtoon do cheiro misterioso. E a gente queria descobrir o que era o cheiro misterioso. A gente só queria ler a história pelo menos para saber o que era o cheiro misterioso, né? Porque a grande dúvida era, será que é um bom cheiro misterioso ou é tipo um cheiro de comida podre misteriosa? Ficamos na dúvida. Então, o grande objetivo de vida era descobrir o que era o cheiro misterioso, tá? E aí, só o aviso de sempre, né? Esse episódio, ele vai conter spoilers de tudo que acontece no Webtoon e no começo do K-drama. Exato. Jogamos aqui o começo do K-drama, né? Porque você vai descobrir ao longo do episódio. Escute e descubra porque só o começo do K-drama, tá? Porque sim. Exato, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E é importante também a gente lembrar aquele lembrete maravilhoso de sempre para você seguir, ativar as notificações e avaliar o nosso podcast onde quer que você esteja ouvindo, porque é legal, ajuda a gente e é só isso mesmo. Mas é o suficiente, tá? Vamos lá então, Nai. Vamos começar como sempre? Vamos começar com a sinopse, tá? Ai, vamos! E aqui dessa vez a gente vai falar sobre a sinopse do Webtoon. Tá. Que eu já vou adiantar aqui, Nayana, é bem diferente da sinopse que a gente leu. Ok. Que era a sinopse do drama. Não era bem a sinopse do K-drama, era um resumo do que seria a história do K-drama. Do enredo no geral, assim. Ele não era uma sinopse oficial, né? Era a sinopse do site, que a gente utiliza como fonte pra fazer aquelas listas, né? De Webtoon sendo adaptado pra drama.
Mas é só pra dizer que a sinopse que a gente leu naquela época, ela tratava e trazia, né, o resumo dessa história de uma maneira muito diferente dessa aqui. Então vamos lá. Sinopse do Webtoon. Woo Yeon, do grande clã Yeon, do reino de Azatai, é uma garota espirituosa que sonha em se tornar general um dia. Seus sonhos são destruídos quando o governo real erradica impiedosamente seu clã, assassinando todos, inclusive os seus pais. Ela fica sem ninguém em quem possa confiar, a não ser seu tutor Jae, que passa a criá-la e treiná-la como uma mestre assassina para que ela possa se vingar do rei. 8 anos depois, Woo se infiltra com sucesso no palácio para matar o rei, apenas para descobrir que nem tudo é o que parece. Não entrega nada, nem o cheiro misterioso? Então, mas assim, eu não achei legal o fato de não entregar nada, porque eu achei uma sinopse desinteressante. Eu achei ela muito básica, clichêzona, assim. É que essa vingança aí do erradicou o meu clã e tal, não é uma parada muito nova. Não. E eu realmente senti falta da citação de 2 coisas importantes dessa história, que é, 1, perda de memória, devido ao cheiro misterioso. Exato. E 2, o rei ter dupla personalidade. Exato. Esse é o ponto altíssimo dessa história, que me faz ler essa história. Exato. E assim, nem são coisas que vem tão tarde no Webtoon. Tipo, capítulo 2 você já tá lá, a mina perdeu memória, entendeu? Exato. O rei tem dupla personalidade, ponto. Então, não é como se eles estivessem segurando na sinopse, porque vai demorar muito tempo até o pessoal descobrir e isso poderia deixar a história desinteressante. Fiquem tranquilos, essa história tem muito mais plot twist pra entregar. Nossa, não para. Não Eles para. são incontroláveis. Exatamente. Então, assim, não é uma sinopse ruim, mas eu acho que ela é uma sinopse que foca muito na Woo e em dar contexto do fato de que ela quer vingança. Mas eu acho que faltou trazer aquele temperinho da perda de memória dela, ou então da dupla personalidade do rei. Ou até um pouquinho do lado do rei, assim. Tem nada da menção do rei, assim. Exato. E ele, eu acredito até que ele é mais foco da história do que ela. Exato, ele é o carro-chefe, assim. Ele é o personagem principal. Né? E a sinopse aqui centrou muito nela. Ela também aparece muito, claramente. Mas eu diria, assim, que... Putz, todo rolê envolve o rei, assim, tudo. Tem coisas que ela não tá envolvida, né? Mas o rei tá em tudo. E então ele é muito chave, assim, pra história, né? Ele é ponto de virada em todos os momentos da história. Muito, muito mesmo, né? Todas as versões dele, diferentes, né? Todas. Mas então vamos lá, vamos trazer aqui algumas informações sobre esse Webtoon pra você conhecer um pouco mais sobre ele, saber onde pode ler, qual é o tamanho dessa história, né? Então aqui, só pra gente ficar na mesma página. O Webtoon, ele foi escrito por Van Zyun. Não sei se eu estou pronunciando corretamente, né? É um nome artístico diferenciado. Mas se escreve V-A-N-Z-I-U-N, né? Esse Webtoon, ele foi publicado originalmente em 2021, mas ele só chegou nas plataformas internacionais com tradução oficial para inglês em 2023, então, ano passado. Eu acredito que o que aconteceu? Venderam os direitos para criar a adaptação e aí eles foram lá e resolveram traduzir a história, Temos interesse. Já que venderam os direitos, alguém vai querer ler igual a gente quis. Exatamente. Que é muito ruim, né? Quando eles estão fazendo uma adaptação e aí o Webtoon, que já tá finalizado na Coreia faz tempo, ainda tá sendo publicado em inglês e às vezes ele só vai terminar de ser publicado depois que o drama terminar, que é o caso de Perfect Marriage Revenge. Se vocês se perguntam por que elas ainda não fizeram um review de Perfect Marriage Revenge, é porque o Webtoon, traduzido oficialmente para inglês, ainda está sendo publicado, galera. Mesmo que o drama já tenha acabado faz tempo, tá? Paciência. Felizmente, isso não aconteceu com Love Song for Illusion, né? A obra já está finalizada e já estava finalizada quando o drama começou a passar. O Webtoon, ele possui 85 capítulos no total, um tamanho ok, menos de 100, né? Exato. E ele está disponível oficialmente na plataforma da Naver Webtoon. Lá você pode ler pelo modelo de Daily Pass, tá? Essas são as informações sobre o Webtoon. O drama, ele foi ao ar pela KBS 2. Olha só. Underground.
Então, eu imagino que seja aí um canal secundário da KBS, né? Exato. O que já mostra que talvez ele não tenha a mesma audiência da KBS, o canal principal, digamos assim, né? Exato. E ele foi ao ar entre 2 de janeiro e 27 de fevereiro, né? Na Coreia, ele também esteve disponível pelo serviço de streaming sul-coreano Wave. Já para os streamings de fora da Coreia do Sul, o drama está disponível no Viu e no Viki. Tá. Ok? Então, você se pergunta, não sou da Coreia, onde posso assistir esse drama? Viki, ok? Sim. Foi onde eu vi também. O drama, ele tem um total de 16 capítulos, de em média 1 hora de duração cada, e o elenco principal é composto pelo Park Ji-hoon e a Hong Ye-ji. O Park Ji-hoon, ele faz o rei, né? Uhum. O rei que tem dupla personalidade, e a Hong Ye-ji faz a assassina, que perdeu a memória depois de sentir um cheiro misterioso, ok? A famosa. Personagens muito singulares, não é mesmo? E agora, Nai, agora que a gente já fechou aqui as informações, a gente vai passar aqui para o próximo tópico. E esse próximo tópico, ele é um tópico inédito. Ai. Que em 2 anos e meio de podcast, a gente nunca fez ele, tá? Pela primeira vez, a gente não tem ninguém aqui que assistiu todo o K-drama. Na verdade, a gente não tem ninguém aqui que assistiu muito do K-drama, porque Exato. a pessoa que mais assistiu fui eu, e eu parei no final do episódio 3. Que eu acho que significa muito. Ok. Mas aí a questão é, por que a gente não assistiu mais, né? O que aconteceu aqui? Porque, por incrível que pareça, não foi por falta de tempo. Exato! Até eu teria tempo. É complicado, assim, porque eu comecei a assistir essa adaptação tem muito tempo. A gente não priorizou ela a gente tinha, assim, 2 semanas de sobra entre esse review e o review de Perfect Marriage Revenge. 1 mês, mais ou menos, que a gente sabe que a gente vai gravar esse review. Já faz um tempinho, assim. Não faz muito tempo. Nai, faz mais de 1 mês que eu terminei de ler essa história. Eu tenho certeza que foi mais de 1 mês que eu terminei de ler. Tenho certeza também. E a questão assim, eu já vou adiantar algumas opiniões pra eu explicar isso aqui, mas eu fui ler o Webtoon e eu gostei muito do Webtoon, então já tô adiantando aqui a minha percepção. Em termos, assim, de roteiro e de uma história bem montada, assim, bem contada, eu achei, cara, o enredo perfeito, assim, tudo bem encaixadinho, sabe? Não fica ponto sem nó, muito bom. Uhum. Tem um aspecto só do Webtoon que não me agradava tanto, que era a questão da arte. Que não é porque ele não tem uma arte bonita, mas é que as pessoas no Webtoon, elas têm rostos muito parecidos. Então, assim, não tinha muita versatilidade no traço pra você ter personagens muito distintos uns dos outros, né? Exato. Então, às vezes, você tinha que ficar se guiando pelo cabelo dele é diferente, ele tem bigode, sabe? Ele pinta no rosto. Ele usa um brinco tal. Olha, ele é o rei, ele tem uma coroinha, sabe? Então, é tipo assim, eram diferenças sutis, né? E não é como se ele tivesse aqueles painéis de Webtoon bonitões, assim, era um negócio bem meio que em quadradinhos, assim. Ele é simples até. Não é uma arte ruim que fizesse você dropar o Webtoon, mas não é uma arte impressionante. E a história, na minha percepção, ela acaba sendo muito superior, tecnicamente, à arte, né? Sim. Então, o que aconteceu? Eu gostei muito da história e eu li o Webtoon rápido, assim, tipo, eu fui acelerando porque eu queria muito assistir o K-drama. Então, anotem, hein? Eu queria muito assistir o K-drama. Exato. Eu comecei a assistir o K-drama quando ainda tinha, sei lá, só 6 episódios publicados. Então, assim, eu tive tempo, ok? Eu tive tempo. Tinha só 6 ou 8 episódios. Eu tinha tempo. Porque eu ainda tinha 1 mês até a parada terminar. Só que aí, quando eu comecei a assistir, eu fiquei muito indignada. E assim, não é o único K-drama que eu assisti adaptado de Webtoon que me deixou indignada. Não é o único K-drama que me deixou indignada, né? Exato. Só que eu acho que, assim, a gente vira e mexe faz review aqui, que a gente fica o episódio inteiro fazendo piada e
listando furo de roteiro do K-drama e chega no final a gente fala, mas não é um K-drama ruim. A gente só tá... Não, dá pra assistir. A gente só tá aqui porque a gente pode. Reclamando porque pode. É porque eu não sei porquê quando a gente chega pra conversar. Eu, particularmente, eu acho muito divertido conversar sobre furos de roteiro. Porque eles são muito marcantes, entendeu? Exato. Então, eu acabo levando a conversa às vezes pra esse lado, mas às vezes tem coisas muito legais na história também que a gente não... a gente não lista com a mesma empolgação, mas é porque a gente adora falar de furo de roteiro, tá? Mas essa história, essa adaptação pra K-drama, ela me revoltou de verdade. E foi uma revolta que chegou num ponto, assim, não teve volta. Eu nunca tive uma decepção tão grande com uma adaptação pra K-drama tão rápido. Eu lembro até hoje, foi aos 11 minutos que eu virei e disse não. O meu foi nos 14 e tralalá, que eu vi a barrinha. E você pode estar se perguntando, mas foi aos 11 minutos do terceiro episódio? Não, foi aos 11 minutos do primeiro episódio. Exato. Foi os primeiros 11 minutos assistindo uma adaptação que eu queria muito assistir. Eu queria muito assistir, porque eu pensei, o drama vai suprir toda a falta que eu senti de uma arte mais detalhada, sabe? Exato. Com mais diferenciação de personagens, de cenários e tal. Então eu tava realmente indo assistir muito empolgada. Eu tava muito disposta a gostar daquela adaptação, muito disposta. Você tava. Só que o que aconteceu nos primeiros 11 minutos é que eu percebi que eles mudaram pontos essenciais da história e começaram a adicionar umas paradas que eu não tava entendendo o que eles estavam fazendo, assim. Ficou... eu assisti só 3 episódios e eu posso dizer pra vocês que eu nunca vi eles mudarem tanto uma obra original. Eu nunca vi. Não, só pra vocês terem uma referência, a Mads, quando ela começou a assistir, ela me mandou um áudio. Acho que é importante falar que a gente nunca comentou tanto antes do episódio quanto essa história e quanto esse K-drama, assim. Mas ela me mandou um áudio revoltadíssima com as alterações que estavam sendo feitas, assim, ela tava inconformada. Foi áudio, acho que de 3 minutos dela reclamando, e foi muito bom, foi maravilhoso. Exato. Então, assim, eu admito que eu não vi o drama até o final, e pode ser que a produção surpreenda e ela amarre todas as mudanças que na minha cabeça não fizeram sentido, que eles fizeram no começo da história, assim. Porque quando eu falo de mudança, não é uma mudança pontual, é tipo, você pegar um aspecto-chave do plot, e quando você muda ele, vai ter que gerar uma adaptações em cadeia, entendeu? Da história. E aí a questão pra mim que me deixou revoltada é que eu não entendi por que eles mudaram, porque o roteiro original é perfeito, é muito bem feito. É tudo tão bem encaixado. Bem encaixado. Tão bem encaixado. Tipo assim, gente, história de fantasia. Não esperem um retrato fidedigno de transtorno de múltiplas personalidades, mas isso a gente não pode esperar de nenhuma obra de ficção, né? Então, assim, é fantasia, né? Mas assim, é muito bem feito e muito bem encaixado no que se propõe a fazer. Tipo, dentro da história, dentro do universo que eles encaixaram, era tudo muito bem feito. E aí, quando eu vi essas adaptações pro drama, eu fiquei bem indignada. E aí, a indignação, ela meio que me deixou motivada a continuar assistindo, porque eu queria ver até onde ia aquela merda, entendeu? Merda no sentido de adaptação, tá? Tipo, até onde vai... essas mudanças que, na minha percepção, não precisavam, não eram bem-vindas na história. E aí chegou uma hora que eu falei, gente, eu simplesmente, assim, eu não quero assistir essa adaptação, porque a princípio a Mari ia participar do episódio de hoje, mas ela teve um imprevisto, não pôde vir. E eu juro pra vocês, eu fiquei, tipo, faltando 3 semanas pra gente gravar esse episódio, eu fiquei, gente, alguém quer assistir essa adaptação? Porque eu não quero mais assistir ela. Eu entrego. Tipo, parecia batata quente. E o lance é que a Mari, ela gosta de ver adaptações, né? Então ela tava... eu tava querendo jogar pra Mari. Eu disse, Mari, você não quer assistir? Assiste. Você não tá afim? Porque eu tava nessa de, pô, alguém tem que assistir, galera. Como é que a gente vai fazer o review e ninguém vai assistir? Só que aí aconteceu que a Mari não ia conseguir gravar hoje. Ela não tinha conseguido assistir. Aí eu falei, não, beleza, a Mari não vai conseguir assistir, então eu vou assistir. Daí eu fui voltar a ver a adaptação, deu 15 minutos, eu falei, eu não quero mais assistir isso, eu não aguento mais. Eu não tô feliz, não tá legal. E aí, pô, tipo assim, se o K-drama não fosse tão longo, mas pensa que 13 horas, eu imagino eu ficar 13 horas assistindo uma parada que eu não tô gostando, sabe? Então... Não, e você quer listar fazer uns comentários do porquê?
A gente Você vai fazer os desistiu? comentários, porque o próximo tópico é a diferença entre Webtoon e K-drama. Então eu tô tá segurando ótimo. ainda um pouco, só pra justificar e dizer, gente, não vai ter uma percepção. Eu só queria fazer uma observação de que eu não dropei unicamente pelo roteiro. Uhum. Eu também dropei porque eu achei... Isso é um comentário assim, pessoal, não é em relação à história. A direção é muito ruim. A câmera se mexe muito. É uma direção muito diferente de todos os K-dramas que já assistiram. A atuação é muito estranha. Não vou falar que é ruim, porque quem sou eu pra julgar? Muita atora. Mas assim, muita atriz. Mas é isso. O meu problema não foi só as mudanças de história, foi mudanças de... Porque a gente vai comentar as mudanças de história. Eu entendo. Sim. Mas também foi problema de direção. Ah, mas não foi meu único problema também. Depois chegou uma hora que eu comecei... É porque foi a primeira coisa que eu consegui perceber com 11 minutos, entendeu? E eu acho que assim... Entendi. A atuação é uma questão de direção também. Sim, né? Concordo. Muito. Porque a gente tem no elenco ali... O Park Ji-hoon, ele fez Weak Hero. Sim. Class 1 e vai fazer aí a segunda temporada do Weak Hero. E mandou super bem. A gente só vê elogios e tal. Eu consegui perceber que ele era um bom ator, mas o direcionamento que deram pra ele de, tipo, faça o personagem assim, eu achei muito errado. E depois eu explico também. Exato. Né? Exato. Porque, assim, é um personagem de dupla... Vamos já migrar, né? Pra diferença entre Webtoon e K-drama? Vamos! Mudamos de sessão! Mudamos de sessão, mas vamos continuar o papo como se nada tivesse acontecido. Exato. Mas é que, assim, a questão do Webtoon... É que você tem um personagem, você tem um rei, que ele tem uma dupla personalidade. E as duas personalidades dele são muito diferentes, né? Uma é bem fria, bem racional, bem responsável, né? É um rei que ele é bem comprometido com as obrigações dele de rei. Uhum. E a outra personalidade é uma personalidade completamente movida por emoção, por impulso. Mas ele não é uma pessoa ruim. Vivendo lazer. Não, ele quer viver de lazer. Ele quer viver de boa. Só que, digamos assim, você claramente percebe que ele não age como um rei, né? Uhum. Até porque é uma personalidade que surgiu, tipo assim, ele teve essa... Dissociação de personalidade, Isso. A partir de um evento traumático que ele teve, né? Na verdade, que não é nenhum evento traumático, é uma sequência de eventos traumáticos que fez com que ele desenvolvesse isso. Então, digamos assim, teve muita coisa que, digamos assim, a personalidade que é mais emotiva, que é mais passional, que é mais egoísta, digamos assim, quer viver mais por si e tal... Claramente você pode ver que ela não ficou com nada daquela outra personalidade super responsável e com senso de justiça e de querer ser um bom rei, digamos assim, sabe? Uhum. Então, ele age de uma maneira completamente irresponsável. Só que o Webtoon, ele faz um jogo muito legal de tipo... Mas será que ele é uma pessoa ruim por causa disso? Tipo, será que ele é só ruim? Essa personalidade, ela é só ruim? Porque... Irresponsável, ela é ruim. É muito bom. Tipo... E tem um jogo de vai e vem que eu e a Nayana, a gente ficou no WhatsApp assim, ó. Mas, Nayana, a gente ficava discutindo sobre qual das personalidades do rei era... A verdadeira. Menos pior. Exato. Era menos pior, né? E aí a gente ficava, não, mas é porque você tem que entender que isso deu... Não, mas Nayana, a gente tem que lembrar que tal coisa. Tem ela, não, mas tá da Tânia, blá, 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 blá. E a gente ficava nessa. Tipo, é uma história muito legal que faz esse vai e vem, porque... Você começa a perceber que eles são, tipo, pessoas muito diferentes. E eu me senti manipulada da história em determinados pontos, assim. Tipo, eu fiquei... Gente, essa pessoa está me manipulando? Porque eu tô ficando com pena da personalidade secundária dele. Aí depois eu parava... Não, pera. Mas ele ainda é um criminoso? Eu ficava, o que eu tô fazendo? Não, calma, pera, o que eu tô fazendo na minha vida e tal. E eu achei que no drama, o que eles fizeram... foi tirar essa ambiguidade do Webtoon e representar uma personalidade como boa e a outra como ruim. Então... Ai, que mancada! Então eu vou te explicar. Essa representação, ela acontece na estilização dos personagens. Tipo, tem alguns momentos no Webtoon e no drama em que a câmera, ela é como se ela estivesse entrando na mente dele. Uhum. E aí você vê as duas personalidades conversando, dialogando e se chocando uma com a outra, né? Então você vê
os dois personagens interagindo, cada um representando uma personalidade. E aí a personalidade boa, ele tá de coque, ele tá de roupa branca, a expressão é muito mais suave, entendeu? E a outra personalidade é roupa preta, faz cara de maluco, sabe? Cabelo solto com franja, parece Homem-Aranha 3, quando o Peter Parker fica loucão, sabe? Você vê claramente que aquilo é uma pessoa, né, feita... Pra parecer má. Caricatamente má, exatamente. Tipo, ele fazia umas caretas, assim. E essa é uma parada que não existe no Webtoon, essa... Não. Ele é bom, ele é ruim, sabe? E aí eu acho que você perde esse momento super legal que você tem lendo a história, porque você fica muito tempo, tipo, tá, mas quem tá errado nisso aqui, né? Tipo, quem que tá errado nisso aqui? Eu acho, você contando, perde também um ponto muito importante, que eu só tive lá no final do Webtoon, que a minha cabeça falou, mas os dois são ele. Os dois são a mesma pessoa. Independente de quem é mal, quem é ruim, os dois ainda são ele. Exato. E é muito importante isso. Você não pode ficar comparando. O Webtoon, ele é que aí é que tá. A construção, ela faz você ficar nessa discussão interna de quem tá mais certo, quem tá mais errado. Exato. Porque o que acontece é que os dois acabam se apaixonando pela mesma pessoa, né? Só que eles estão no mesmo corpo, eles são... a mesma pessoa. Partes da personalidade da mesma pessoa que foi traumatizada e, né, tá com isso acontecendo. E aí os dois se apaixonam pela mesma pessoa. E aí parece que os comentários, né, e você, às vezes, lendo a história se envolvendo demais, Exato. entra num rolê errado de... um triângulo amoroso que não existe. Exato! Né? De você querer escolher qual é a melhor personalidade pra ficar com ela. Qual personalidade deveria ficar pra sempre no corpo dele. Tipo, quem é que merece mais ela? Quem é que fez menos merda pra ficar com ela? Qual das personalidades, sabe? E aí, justamente pelo fato das duas personalidades terem coisas boas e terem coisas ruins... gera-se esse debate, tipo, eu via nos comentários as pessoas brigando pra saber qual parte da personalidade dele era mais merecedora do amor dela, tá ligado? E isso claramente não existe no K-drama, porque eles fizeram várias adaptações, porque eles representaram claramente uma como sendo muito boa e outra como muito má, e não duas ambíguas, como é no Webtoon, né? E claramente eles também mudaram que no Webtoon, e no K-drama eles fizeram ela se apaixonar primeiro pela personalidade boa, né? Ah, é? Sim. A primeira pessoa que ela tem contato, que ela enxerga diferente e tal, é a personalidade boa. E aí depois, quando ela entra em contato com a outra personalidade, que no drama é representada como má, ela fica, ué, mas você não é. Quem é você? Cadê aquela pessoa que eu conheci antes, que era uma pessoa, né, que parecia ser muito mais autêntica e boa do que você, sabe? Então, ela também faz essa diferenciação de tem um lado dele que é bom e outro lado que não é tão bom assim. Ai, que errado! Assim, gente, até o episódio 3, tá? Vamos deixar bem claro. Eu quis deixar bem claro até onde eu assisti, porque se o drama super surpreender depois, eu não vou ter como saber. Mas, pô, eu acho que não dá pra você esperar 3 horas pra você começar a acertar a mão, entendeu? Não dá pra consertar, Você não pode contar com tanta paciência assim de quem tá assistindo, tá? Mas beleza. E no Webtoon é diferente, porque a primeira pessoa que conhece ela é a personalidade, entre muitas aspas, ruim, né? E é até muito engraçado, porque, tipo assim... vamos dar nomes a essas diferentes personalidades pra gente não ter que estar falando boa e ruim, até porque não é sobre isso, né? Vamos, não é exatamente, exato. A personalidade, digamos assim, do rei, que originalmente era o rei... A original. O rei se chama Ryon. É o Ryon Sajo, ele, né? E aí, essa segunda personalidade que surgiu depois, que agia de uma maneira muito diferente do que um rei deveria agir, que eu acho que aí é legal a gente enxergar assim, né? Todo mundo do castelo, todos os servos, os conselheiros, os ministros, viam essa personalidade como ruim, porque ela não agia em prol de ter um bom reinado, digamos assim. Exato. Tava pouco se fudendo, assim. As pessoas estão passando fome, o problema não é meu. É meio assim. E tipo assim, claro que isso é errado, mas isso acaba sendo visto como uma parada muito pior ainda aos olhos de quem
espera algo do rei, que trabalha pra ele, que espera que ele entregue resultados e tal, né? E aí eles começaram a chamar essa segunda personalidade de demônio, né? Que tem uma palavra em coreano que eu não vou lembrar aqui, mas eles começaram a chamar essa personalidade assim. Exato. E um dia essa personalidade saiu pra ir visitar um festival da cidade e foi onde ele conheceu a protagonista, que é a Guiera. A Guiera, ela Sim. teve o clã dela assassinado, que nem a gente falou, o clã Yeon, né? Ela teve o clã assassinado quando menor pelo rei, ou seja, pelo Ryon Sajo. Sim. Só que aquela personalidade, depois que ela se dividiu, é como se ela estivesse enxergando que aquele não sou eu. Então não fui eu que matei o seu clã. Foi o outro. Exato. Tá ligado? Foi o outro ali. Que aparece às terças-feiras. Logo, a sua vingança é com ele, não é comigo. Mesmo que eles sejam o mesmo corpo. É engraçado, sabe? Mas é engraçado você ver como eles se dividem totalmente nesse aspecto, né? Eles fazem, E aí, acaba que essa personalidade que a galera do palácio chamava de demônio, acaba se apaixonando por ela. Eles se conhecem lá no festival, daí eles passam a noite juntos, eles acabam se perdendo, acabam passando a noite num lugar, conversam e tal. E aí tem uma conversa muito legal dela com ele, em que ela pergunta o nome dele, e ele fala que ele não tem nome, mas que as pessoas chamam ele de palavra tal coreana que significa demônio. E aí ela fica revoltadíssima. Porque quando ele fala, ela confunde, né? Ela diz, Akhui, ela fala... Porque a palavra, ela é muito parecida com Akhui, né? E aí, quando ele fala o nome... muda uma letra. Muda pouca coisa, mas mexe um pouquinho na pronúncia e tal. E aí, porque quando ela pergunta o nome dele, ele fala, demônio, né? E tal. E aí ela, Akhui? Que nome diferente. Ele, não. E aí ele soletra a palavra e ela fica indignadíssima. Ela fica tipo, como é que eles têm coragem de te chamar de demônio? Exato. E ela fica muito puta, ela fica muito indignada. E naquele momento ele se apaixona por ela, porque é a primeira vez que alguém demonstra algum tipo de compaixão por ele. E eu acho que também é o primeiro momento que alguém entende ele como uma pessoa. Sim. Não só como um pedaço do rei, mas como uma pessoa inteira. Sim. Eu acho que isso mexe muito com a cabeça dele. Deixa ele meio... Sim, total. Ele fica... É a primeira vez que ele é humanizado, digamos assim, aos olhos de alguém, sabe? Que alguém, sei lá, destaca qualidades dele, fala que... ela fala coisas muito legais pra ele, assim, num jeito que diz, tipo, ninguém pode invalidar quem você é, por mais diferente que você seja das outras pessoas, ninguém tem o direito de chamar você de demônio, sabe? E aí, naquele momento, ele fica completamente mexido, apaixonou, total, naquele momento, né? Por um motivo muito válido, por ter sido uma pessoa sempre vista de uma maneira muito ruim, finalmente alguém viu algo bom nele, né? E aí ela dá nome pra ele. Ela diz, não, você tem que ter um novo nome. E aí ele decide que o novo nome dele vai ser Akhui, que é o nome que ela achou que fosse dele no início, quando ele falou a palavra demônio, né? Então a gente tem o Ryon Sajo, que é o rei. O grande objetivo dele é governar e trazer um bom futuro pro povo. E a gente tem o Akhui, que é essa parte da personalidade do rei que... Depois do momento que ele conhece a Guiera... Exato, eu ia falar isso. A personalidade dele vira marido da Guiera. Último dos românticos. Último dos românticos. Assim... A personalidade dele vira a Guiera. Exato. A partir daquele momento, tudo na vida dele gira em torno dela. E se não for pra ter ela na vida dele, nada mais faz sentido. Então, ele é bem egoísta nesse sentido, tá? Porque ele é bem irresponsável em nome de viver esse grande amor, sabe? O último dos românticos irresponsáveis. Eu adicionaria isso, né? E aí tem uma questão muito legal, porque esse encontro dele com a Guiera é uma parada que você não acontece cronologicamente, né? Você não descobre isso muito rápido. Você vê flashbacks lá pra frente da história. No começo você só sabe que o cara gosta da Guiera. Mas você não sabe por que ele gosta, se é infundado, se não é. Você não sabe de nada. Se ele é só louco das ideias. E por que eu tô falando isso? Porque, de início, a história, ela descreve o Akhui de uma maneira bem
enviesada também. Porque ele fala, ele é um demônio, vive apenas pelos prazeres, ele vive só contratando dançarinas e bebendo e festejando e tal, né? Então você fica, porra, um cara que só se importa com bebida, só se importa com mulheres, né? Não faz nada. E aí depois, quando você descobre a forma como ele conheceu a Guiera... Exato. Quando ele conheceu a Guiera falou que ela era uma dançarina. Você depois descobre que o fato dele viver chamando dançarinas pro palácio é porque ele quer reencontrar ela. Loucamente. É só loucamente. Isso. Então, tipo, não é que ele só se importa com mulheres. Ele, tipo, chama dançarinas pra, na esperança dela ir. Em algum momento ela ir pro palácio e ele reencontrar com ela. Porque o lance é... Eles se reencontraram naquele dia, mas ela acabou tendo que sair da cidade. Depois eles nunca mais se viram, não trocaram contato, não conseguiram manter contato de nenhuma forma. Então, assim... o homem tá apaixonado e não consegue mais encontrar o seu amor. Então, nessa, ele, sei lá, acaba tendo contato com 100, 200 dançarinas na esperança de uma delas ser a Guiera. Exato. Né? Exato. Só que o lance da Guiera é que ela é dançarina como um disfarce, porque, na verdade, ela é uma assassina e ela quer se vingar do Sajo. Do rei. Do Rion. Né? Que é a personalidade principal, digamos assim, do rei. E o Akrui, ele é tão irresponsável que quando ele descobre isso, ele não abre mão de querer ficar com ela. Não. Porque, tipo assim, não importa se vocês são duas personalidades. A partir do momento que ela se vinga e mata o rei, o Akrui morre também, tá ligado? Porque ele está no mesmo corpo. Não, tipo... ele é tão cadela dela que ele tá disposto a morrer por ela. Ele tá disposto. Ele tá disposto. E aí o lance é justamente esse. Tipo, ela quer se vingar do rei, porque foi ele que exterminou o clã dela. E aí, ela se disfarça de dançarina pra entrar no palácio. Quando ela se disfarça de dançarina pra entrar no palácio, quem é que tá sempre atrás de dançarina é o Akrui. Exato. Quando o Akrui vê ela, ele faz o quê? Ele queima uma planta que, a partir de X dose, a pessoa ela pode sofrer perda de memória. Tipo, essa planta ela tem doses, né? Se você queima um pouquinho dela, ela vai te trazer uma boa noite de sono, né? Se você queima mais doses maiores, ela pode trazer perda de memória. Exato. E se você queima em doses maiores ainda, ela te mata. Então ela tem essas diferentes doses. Ele conhece muito bem essa planta porque a galera usa muito essa planta pra botar ele pra dormir, porque é quando ele dorme que ele troca de personalidade. Eles têm um acordo de a cada 3 dias eles trocam a personalidade. As personalidades se conversavam e a cada 3 dias era o rei. Depois, a cada 3 dias, era o Akrui. Eles iam trocando. E aí, dá uma merda, porque o Akrui justamente se apaixona pela Guiera, não quer abrir mão da... Tipo assim, ele encontra ela, aí ele faz ela perder a memória, porque a ideia é, já que ela quer matar o rei, e eu não posso ficar com uma pessoa que quer me matar, mesmo que ela, na verdade, queira só matar outra personalidade do rei, né? Estamos no mesmo corpo. Então, o único jeito de eu ficar com ela é se eu apagar a memória dela. Então, ele... chama ela como dançarina no palácio, ela vai lá, ele queima a planta lá nas doses certas, e ele já tem muita resistência à planta, conhece ela porque ele faz tratamento com ela há muito tempo, pra dormir, que nem a gente falou. E aí ele faz isso, tipo, ele vai lá e apaga a memória dela pra eles ficarem juntos. Só que aí quando isso acontece, o Akrui é extremamente possessivo, então ele tem ciúmes dele mesmo na outra personalidade. Então ele não quer que o Rion tenha contato com a amada dele. Então ele quebra esse acordo de a cada 3 dias você tem que dormir pra outra personalidade assumir o corpo. Exato. E aí nessa de quebrar o acordo, o Rion, que é a personalidade do rei, fica puta porque você está quebrando esse acordo, então assim... Exato. Vai tomar no seu cu. Quebrou o acordo. Quebrou o acordo, agora eu também não te devo mais nada, vai tomar no cu e tal, e é isso, né? Ou seja, as personalidades brigam muito, elas discutem muito, assim, tem muito problema. Ele, porque o Akrui é o irresponsável, e o Akrui com ele porque ele tem ciúme da Guiera. Exato. E ele quer se casar com a Guiera, só que ele não quer um outro cara, aleatoriamente, ficando com ela a cada 3 dias, entendeu? Lelé das ideias. De Lulu. Exato. Isso acontece mais ou menos dessa forma no K-drama também, né? Só que eles tiraram do drama
toda a parte super emocionante da Guiera primeiro gostando do Akhu e dando nome a ele. Eles tiraram toda essa bonitinho. parte. A primeira pessoa que ela conhece, na verdade, é o Ryon. E, cara, eu realmente eu quero entender o porquê. E, Nayana, a gente precisa falar sobre Ryon Sajo, designer de moda. Não. Eu fiquei inconformada. Não faz Pra sentido. quê? A conta não fecha. Personalidade dele não era isso. Não é, não. Ele no drama, tu não sentiu que eles transformaram o Ryon no drama num bocazinho? Não, tá muito soft. Muito soft. Ele não é soft. Ele não é. Mas é que é isso, assim, eles fizeram isso, da minha percepção, justamente Pra deixar ele mais sutil. Pra ter esse contraste muito grande entre um e outro. Então você é bonzinho, querido, fofo, né? E tal. Você desenha roupas. Gosta de cor. Gosta de colorir, gosta de moda. E aí eu achei muito fraco, cara, porque tipo assim, desde o Webtoon, você sabe que uma boa parte dos traumas que foram causados no Ryon, são paternos. no rei mesmo, antes dele ter a separação da personalidade, foram causados parte pelo pai, parte pela mãe, né? Parte pelo fato dele ser rei. A vida no palácio. A vida no palácio, assim, né? Ele ia ser rei muito novo, aí tem toda essa questão de conspiração. Então, tipo assim, ele teve muitas situações. E algumas situações foram causadas pelo pai, porque ele tem uma rejeição muito forte do pai. No Webtoon e no drama. Mas essas rejeições, elas acontecem por motivos diferentes nas histórias, né? No Webtoon, tipo, ele é rejeitado mesmo. Tipo, o pai tem 2 filhos. No Webtoon, ele tem o Ryon, que é o filho biológico dele, e ele tem um filho bastardo, né? Na verdade, assim, os 2 são filhos biológicos, mas um é bastardo e o outro não é, né? Um é da Imperatriz e outro não é. E o outro é da concubina, exatamente. Da concubina. O Ryon é da Imperatriz. Mas o rei odeia o filho dele que... nasceu da Imperatriz. Que é filho da Imperatriz. Odeia o Ryon, odeia. Tipo, trata ele mal, exclui... E ele trata muito bem o filho que é bastardo, que é da concubina. Exato. Muito bem. Tipo, ele claramente deixa muito nítido que ele gostaria que eles o herdeiro do trono fosse o outro filho. Fosse o outro filho, exatamente. Porque o herdeiro vai ter que ser o Ryon, mas ele gostaria muito que fosse outro filho, ele dá muito mais atenção pro outro filho. Então, tipo, o rei cresceu, o rei, na época era príncipe, cresceu vendo o pai dele gostar do outro filho e odiar ele, assim. E no drama, o que eu senti que eles fizeram é que ele odeia o filho dele porque ele é muito soft e porque ele gosta de desenhar roupas. Exato, sabe? É quase uma homofobia, assim. Tipo, isso não é coisa de homem de verdade, Exato. né? É um machismo, assim, bem pesado do rei e tal. Exato. Mas, tipo assim, eu entendo que é sofrido, mas, porra, não é comparável com a parada do Webtoon, assim. Tipo, que faz o rei odiar ele, pelo menos até onde eu vi, né? Pode ser que depois apareçam essas coisas também, mas, tipo, comparando o Webtoon e o drama, tem uma diferença das idades em que os eventos traumáticos acontecem com ele, né? Tipo, no Webtoon, os personagens principais, eles têm uma diferença de idade maior. Enquanto a Guiera, ela é mais nova, ela tem, sei lá... Ela é mais novinha, você vê que o Ryon, ele já é pré-adolescente ou adolescente, digamos assim, sabe? Enquanto ela tem 10 anos, ele, sei lá, tem 16, 17, eles têm uma diferença de idade. Tipo isso, E no drama, você percebe que os 2 são crianças praticamente a mesma idade, então ele aproxima, sim, né? Só que aí, muda muita coisa, porque, tipo, quando o rei no Webtoon, ele tem a personalidade dele separada, ele... já é adulto, o pai dele já morreu, ele já é oficialmente o rei, e, cara, ele já passou por muitas situações, né? E no drama, essa separação da personalidade acaba acontecendo enquanto ele ainda é muito criança, com um evento isolado, que foi o extermínio do clã Yon. Complexo isso. Né? Essa foi a parada que aconteceu aos 11 minutos do drama pra mim, que eu falei, não. Não é justificável o suficiente. Eu também fiquei meio, o que tá acontecendo?
O que tá acontecendo? Porque, tipo assim, o tchan dessa história no Webtoon é que você fica muito tempo sem saber o que tá acontecendo, porque você fica tipo, pô, o cara exterminou toda a família da Guerra, e aí agora ela tá gostando de uma personalidade. Você sabe que foi ele que matou a família dela. E é muito mais complexo isso. É muito difícil, porque, pô, como é que você vai perdoar alguém que exterminou toda a sua família, todo o seu clã? Tipo, ele acabou com a sua origem. Ela teve que mudar de nome, porque o que aconteceu foi que o rei determinou que o clã dela era um clã traidor, que o pai dela foi um traidor e que ele precisava ser exterminado, então ele foi lá, exterminou toda a família dela e agora qualquer pessoa do clã é considerada traidora, né, do reino. Então, mesmo que ela tenha sido a última sobrevivente do clã, que ela tenha conseguido fugir, ela não pode usar o nome verdadeiro dela, porque o clã dela tá manchado e se descobrirem ela vai ser exterminada também, né? E toda essa questão aí da honra, da família e tal, uma parada que pega muito e ela quis se vingar por todos eles. Então, pô, como é que você vai perdoar um cara que exterminou toda a sua família, que acabou com o seu nome, com o seu sobrenome, que manchou, tipo, a honra dos seus pais, a sua, tudo, que fez tudo de errado? Como é que você vai perdoar uma pessoa dessa, entendeu? Exato. E aí o Webtoon, ele fica inteiro alimentando essa coisa até que chega no final e a gente descobre que não foi ele que fez isso. Nossa, esse momento. E, cara, eu não sei se a gente é capaz de explicar aqui, porque, na verdade, é uma série de acontecimentos muito grandes, assim, que antes do pai do Ryon morrer, ele tinha um conselheiro que ficava no ouvido dele só dando pilha errada, sabe? Ele só ficava fazendo coisa errada, ele ficava falando coisa ruim, e aí ele começou a falar, olha, esse clã aqui é suspeito, eles vão querer tramar um golpe, vai vir golpe. Um golpe, isso. Eles vão dar golpe. Se você não matar esse cara aqui, porque ele é muito influente, a galera gosta muito dele, você vai se fuder, porque a galera vai roubar o trono de você. Ele ficou botando pilha errada na cabeça do rei. E o rei já não tava muito bom das ideias, começou a comprar essas pilhas erradas, né? Que esse conselheiro dele, esse ministro dele ficava fazendo nos ouvidos dele. E aí, por causa dessa pilha errada, ele decidiu que ele ia exterminar aquele clã. O rei, o pai do protagonista. Exato. O pai do protagonista. Rei pai, vamos chamar de rei pai. Isso. Rei pai. O problema é que esse cara, que era o cabeça da família, do clã Yon, que é o pai da Guerra, que já faleceu há muito tempo, ele era muito próximo da família real e ele era muito próximo do príncipe, do Ryon, do protagonista, né? Ele era praticamente um mentor pra ele. Tudo que ele aprendeu foi com aquele cara e aquele cara tratava ele como pai, coisa que o próprio pai dele nunca tinha feito, porque ele sempre amou mais o outro filho. Ele tinha carinho por ele como se ele fosse um filho dele. Exatamente. Então eles tinham uma relação muito próxima. Então, quando ele descobriu que o pai dele queria fazer uma parada com esse clã, ele ficou muito revoltado, ele ficou muito indignado, né? E, felizmente, o pai dele faleceu antes dele ir lá exterminar o clã no Webtoon, né? Porém, antes de morrer, o ministro convenceu o rei a deixar no testamento pro filho dele, pro Ryon, de que ele seria obrigado a exterminar o clã em nome dele. Então, é como se ele tivesse deixado, tipo, uma lista de tarefas. Você é o meu rei, mas esses são os meus desejos para... Primeira coisa que você tem que fazer quando virar rei é fazer isso. Se você não fizer isso, você não está dando continuidade ao meu mandato. É basicamente isso que ele estava querendo dizer, né? E aí o Saju ficou numa situação completamente desconfortável, porque ele tinha que matar o clã de um cara que era praticamente pai dele, uma pessoa que era muito querida pra ele, que também gostava muito dele, e que ele sabia que era injusto. Mas ele e a mãe dele conseguiram pensar numa alternativa pra não precisar fazer isso. Eles iam dar um jeito, eles iam fazer um esquema. Só que aí o ministro, que foi quem botou a ideia errada na cabeça do falecido rei, descobriu que eles estavam com esse esquema e ele conseguiu dar um jeito. Então, o que aconteceu foi que ele mesmo, o ministro, que foi lá e matou o clã.
o ministro exterminou o clã, dizendo que ele estava fazendo isso a mando do Rion. Ele chegou com os soldados e falou, olha, como o rei já mandou, já vim aqui com soldados, porque eu vim ajudar. Estou fazendo isso como ordens do falecido rei e aprovado pelo Rion, né? Que ele disse que ia fazer. E aí o Rion descobriu isso quando ele já estava indo lá para fazer o extermínio, e ele conseguiu fazer com que os pais da Guiera fugissem. Então ele conseguiu, evacuar com os pais dela para eles não morrerem. E a Guiera não sabia disso. Ela não viu, porque ela estava em outro pedaço da casa. Porque eles meio que assim forjaram que eles foram mortos, né? Que eles ficaram presos dentro, porque eles tacaram fogo no lugar, né? Então eles meio que tentaram forjar uma situação que o pai, a mãe, né, do clã, né, eles morreram já, mas na verdade o Rion ajudou eles a fugirem, e aí eles foram, sei lá, pra um templo, pra um monastério, não sei, eles ficaram escondidos por lá, meio que escondidos, né, pra ninguém saber que eles estavam vivos. E o Rion, o príncipe, que naquele momento era rei, que ajudou eles a fugirem, prometeu pros pais da Guiera que ele ia salvar ela. Foi. Só que quando ele voltou, ele não conseguiu mais achar a Guiera. Sumiu. Os pais, fizeram ele jurar que ele ia salvar a Guiera, porque eles perderam a filha no meio da confusão, e eles queriam voltar pra resgatar a filha deles, e o Rion falou, se vocês voltarem, vocês vão morrer. Fujam, sigam fulano, eu prometo pra vocês que eu vou encontrar a filha de vocês e vou levar ela pra onde vocês estão. Eu acho essa filha. Eu vou achar sua filha. Só que ele não conseguiu achar. E aí os pais da Guiera acharam que ela tinha morrido. E quando eles acharam que ela tinha morrido, a mãe entrou numa depressão profunda. Foi. Eles começaram a brigar com o rei, porque você prometeu que ia salvar nossa filha. E aí, por causa disso, a gente abandonou ela. Porque você disse que ia encontrar ela, você jurou que ia encontrar ela. E aí agora ela morreu. E aí a mãe entrou numa depressão profunda e se matou. E logo depois, na sequência, o pai se matou também. Exato. Mas, na verdade, a Guiera estava viva. A Guiera queria matar ele, porque ele tinha exterminado a família dela, incluindo os pais. Porém, ela não sabia que ele tinha sido a pessoa que tinha salvado os pais dela. Exato. E que foi tudo uma grande armação. Porque, no fim, ficou marcado na história que quem exterminou o clã foi o rei, né? O ministro, ele só fez a mando do rei. Então, é por isso que a Guiera ficou a vida inteira acreditando que ele tinha matado o clã dela. Ou seja, todo esse grande mal-entendido foi porque, o rei nunca queria ter matado a família dela, porém, tinha vários indícios históricos de que ele tinha feito isso. Ou seja, é um mal-entendido? É um mal-entendido, mas é um mal-entendido bem construído, certo? Exato. Não, você só descobre isso lá no final também. Sim. Porque tem uma diferença entre um mal-entendido bobo e um mal-entendido que qualquer pessoa naquele lugar teria entendido errado, sabe? Exato. Rola falta uma falta. E assim, a gente contou isso aqui tudo, eu precisei contar isso aqui tudo, porque isso é chave da história. Você fica a história inteira nesse conflito moral de pera, mas o cara matou a família dela, como é que a gente vai passar pano pra isso, sabe? Exato. E no fim tem toda uma grande explicação, inclusive uma grande explicação pro ministro ter botado minhoca na cabeça do rei, do motivo do ministro odiar aquele clã, do ministro odiar o rei, do ministro odiar o príncipe, odiar todo mundo e querer tomar o trono. Porque foi tudo plano dele, né? Foi. E aí você vê que tem todo gente, tem que ler esse webtoon, sério. Tem que ler esse webtoon pra ver essa narração que é maravilhosa, que é ele chantageia a rainha, e aí depois você descobre que o ministro é o motivo, dele ter botado minhoca na cabeça do rei, do antigo rei. Do clã Yon ter sido exterminado, o ministro é culpado também. E ele também foi o culpado pela morte da mãe do protagonista. Nossa. Da mãe do rei. Da mãe do rei, da imperatriz. Da imperatriz. Porque ele praticamente fala assim, eu sei que você fez merda no passado, e eu sei que você tem envolvimento com isso. Se você quer que eu mantenha o seu filho vivo, e que eu não abra a boca disso, e que eu não trame um golpe,
você vai se entregar e pro seu filho exterminar você. Tipo assim, foi ela que matou o rei. Ele que vai ter que te matar por traição. Ele que vai ter que te matar por traição. Exato. Então, assim, você entende que o rei, antes dele ter a personalidade dele dividida, ele viveu uma série de eventos traumáticos. A mãe dele matou o próprio pai pra defender ele, porque o rei tava tão louco e com tanta minhoca nas ideias que ele ia matar o Rion. Ele ia matar o próprio filho. O próprio filho. Né? E aí ele descobre que o rei ia matar ele. Então ele já vem trauma número 1. Meu pai quer me matar. Tcharam! Trauma número 2. Minha mãe se viu obrigada a matar o meu pai pra me salvar. Tcharam! Exato. Trauma número 3. A família e o clã inteiro de um cara que eu admiro e que foi praticamente um pai pra mim foi todo exterminado. Tcharam! Exato. Trauma número 4. Você só tá jogando, seu. Trauma número 4. Eu não consegui salvar a filha dele que eu tinha prometido, logo ele e a esposa se mataram por minha causa. Tcharam! Né? E é muita culpa. E trauma número 5, assim, ou trauma número 6, que eu não sei. Agora a minha mãe foi obrigada a admitir o crime de ter matado meu pai, então eu sou responsável pela execução da minha própria mãe. Eu gosto quando ele tá contando, né? Ele faz a lista na cabeça dele e ele fala assim: meu pai me odeia tanto assim que até depois que ele morreu, eu ainda tenho que fazer coisas porque, tipo, ele me importuna mesmo depois que ele morreu. Tipo, é muito pesado isso. Eu fiquei, muito pesado. Cara, é muito pesado isso. Eu falei, cara, meu Deus. Tipo assim, você entende que é uma sucessão de eventos muito pesados e, digamos assim, muitas pessoas que morreram por causa dele, que gera um trauma tão grande que faz a personalidade dele se dividir. Se eu não me engano, isso acontece depois que ele é obrigado a executar a própria mãe, né? Ele tem que sentenciar a execução da mãe dele. Então é tipo, pesadíssimo, porque a mãe dele amava muito ele. Ela era muito rígida, mas ela amava muito ele, né? E aí, tipo, ele se vê obrigado a fazer isso, e aí é quando a personalidade dele jogou pro alto e disse, quer saber, eu não sou obrigada mais a ficar aqui, normal, desse jeito, vocês estão exigindo demais de mim. Ele tá carregando tanto sentimento dentro dele, que ele fala, eu não consigo mais. Eu não vou conseguir mais carregar isso que eu tô sentindo, eu vou jogar pra outra personalidade, porque eu, rei, não vou conseguir ser rei, porque é o que minha mãe mandou. E eu sinto que é exatamente isso, aí que ele se divide, porque a metade dele, a mãe dele mandando ele ser um bom rei, e a outra metade é o pai do clã que ele matou, falando assim, a culpa não é sua. Leva isso embora, porque essa culpa não é sua, não carrega essa culpa. Leva esse sentimento embora. E ele fica muito dividido, tipo, tenho que ser um bom rei, então eu não posso levar isso embora, mas ao mesmo tempo o cara falou que a culpa não é minha, e aí ele se divide dentro dele sem saber o que fazer. A divisão da personalidade é tipo, esse aqui é você racional, esse aqui é você emocional. Tem uma que é 100% emocional, tem outra que é 100% racional. E 100%, né, tipo, objetiva, assim, né? Que é a pessoa que eles querem que ele seja e o outro é a pessoa que ele gostaria de ser. Só que aí os dois são muito polarizados, porque é isso, um é só uma coisa, o outro é só outra coisa, né? E tipo, tem coisa boa e coisa ruim dos dois, né? Você sabe. Aí... Todo mundo. Cara, o que pra mim do drama foi muito anticlimático é porque, tipo assim, a base dessa história é esse rolê de que você fica o tempo todo acreditando que foi o Rion que matou a família da Guiera e depois a gente descobre que não. Porque até a Guiera, tipo, pensa isso. Cara, toda a história gira na base de, tipo assim, eu quero matar o rei, porque foi ele que causou isso na minha família. Eu quero matar o Rion, eu quero matar o protagonista. E aí no drama, eles fizeram a pataquada de botar o pai do Rion pra matar o clã. E a Guiera sabe que não foi ele que matou a família, que foi o pai dele. Então a treta da Guiera no drama é com o pai do protagonista, não é com ele. E eu fico me perguntando... Exato. Por que vocês tiraram o centro da história, velho? O motivo do ódio, o centro de problema é aquilo.
sabe? Não, e tu viu que, tipo, toda essa série de incríveis plot twists dele tentar salvar a família dela, da mãe matar o rei pra salvar ele, de, tipo, golpe no clã, sabe? Dele assumir a culpa por muito tempo de ter feito uma parada que ele não fez, é exterminado a partir do momento que não é ele, não é no reinado dele que acontece isso, mas no reinado do pai dele. Exato. Porque, tipo, o pai dele estava vivo, foi o pai dele que fez, ele não tinha passado o reinado pro filho ainda, não é como se o filho fosse rei naquela época. O filho era uma criança ainda naquela época. Exato, ele tinha 7 anos. Ele estava lá ele viu o extermínio do clã, tipo, no drama eles fizeram que o trauma que fez ele separar a personalidade foi o fato dele ter visto o assassinato do clã. Ai, me desculpa, galera, mas porra, é traumático, mas não nem se compara com o combo de 6 traumas consecutivos nas costas do moleque. A dúvida dele, então, exato. Porque, tipo, carregou. Nenhuma daquelas pessoas morreu por causa do filho. Todo mundo morreu por causa do pai. Eu entendo que é um evento traumático pra uma criança presenciar. Mas, tipo assim, não tem nem comparação com a construção do motivo do trauma que é feito no Webtoon. Aí depois que eu leio o Webtoon e vou assistir aquilo no drama, eu fico completamente... Nossa. Peraí. Então quem cometeu esse crime aqui nessa obra não foi o protagonista, foi o pai dele? Então, gente... O que vai acontecer com todos os incríveis plot twists que eu, tipo, vi na história original? Que é um plot twist que vai virando outro plot twist, que vai virando outro plot twist, mas precisa desse começo. Exato, você precisa de um fato, que é a exterminação do clã ter sido feita no reinado do protagonista e, teoricamente, ele ter concordado com aquilo, entendeu? Exatamente. Se você tira a responsabilidade do extermínio do protagonista, você acabou com a parte mais sensacional da história. Você acabou com a parte mais... A dúvida moral da história, assim. Exato, acabou. Que aí, tipo, você parou com todas as discussões, você parou com toda, sabe, a incerteza. Ai, velho, e aí eles inseriram o protagonista fashionista, mano. O que eles estão fazendo? Sério, o que eles estão fazendo com essa adaptação? Eu não consegui entender. Eu não consegui entender. É muito triste, porque eu tava muito empolgada pra assistir, sabe? Eu pensei, porra... Isso é muito legal assistir uma excelente história, agora com movimento e tal, com um monte de coisa. Não, a abertura é maravilhosa. Eu falei, nossa, essa abertura tá entregando tudo. E quando eu vi a abertura, eu falei, nossa, tá muito bom, cara. Teve uma outra coisa que me irritou bastante no drama, que você assistiu menos do que eu, você assistiu bem pouquinho, então você provavelmente não pegou essa parte ainda. Mas sabe o que eles botaram no drama, Nayana? Eles botaram uma veia humorística. Ah, não. Farofa. Ah, não. Sério. Ah, não. Sabe o conselheiro do rei? Que é o cara que tá sempre querendo garantir que eles vão fazer as trocas de personalidade? Sei. Lembra? No Webtoon tem um cara mais velho que aconselha o rei. Que é um zero à esquerdo. É o que fala o rei não tá, o rei foi embora, o rei... tá no quarto, não tá mais no quarto. Tipo, ele fica nessa e tal. No drama, ele fica fazendo piadinha, tem musiquinha humorística, sabe? Ai, o xamã, que tenta fazer o aprisionamento de uma das personalidades do rei, ele é representado de uma maneira bem caricata, meio humorística, exagerada também. Eles quiseram adicionar humor e piadas, Nayana. Ai, gente, que não precisa de humor em piadas. Originalmente é pura tensão, drama, tipo, ela é uma história bem séria, sabe? Ela é bem séria. Você não vai encontrar isso. E eles adicionaram um humor bobinho. Gente. Muito bobinho no drama. Eu fiquei muito indignada quando eu tava assistindo. Sério. Tô sofrendo aqui. Aí eu virei e disse, mano, quer saber? Não dá, não tá dando. E no K-drama, você chegou a conhecer o segundo casal? Sim, zero química. Entregaram nada. Gente, o que são aquelas pessoas? Sério, assim... ai, sério. Porque é um super casal, tá? Um super casal. Não, é um casalzão, o segundo casal também. Porque o rei, ele acaba trazendo a guieira, tipo, o Rion / Rui traz a guieira pra ser concubina dele. Mas ele já é casado naquela época, né? Tipo, ele teve um casamento arranjado, mas é um casamento sem amor. É um casamento meramente político, né? Político. E o casamento é meio sem amor, assim,
por parte dos dois, né? Um dos dois, tipo, gosta de estar ali naquele nem relacionamento, se falam. né? Eles nem se falam. Quase. Tanto que ele acaba depois se apaixonando pela Gueira, as duas personalidades em momentos distintos, mas as duas personalidades eventualmente se apaixonam por ela. Uhum. E a rainha, ela na verdade é apaixonada pelo guarda mais fiel do rei. Então, tipo... E o motivo dela ter se casado com o rei é muito bom também. É muito bom. Porque ela conheceu o guarda real e o guarda tava carregando o símbolo do rei, porque o rei deixou cair, ele tava guardando pro rei, alguma coisa assim. E aí ela achou que ele fosse o rei dela. Chegou pro pai dela, ela era uma nobre, e ela falou, eu quero me casar com o rei, o príncipe, o futuro rei. E o cara falou, você quer se casar com o príncipe? Tem certeza dela? Tenho certeza. E aí quando ela conheceu o príncipe, ela, você não é o cara que eu... Você não é o que eu me apaixonei. Não é com quem eu tava conversando ali. Não era bem você que eu conheci na rua, não. E aí depois ela descobre que o cara que ela se apaixonou, na verdade, era um guardinha que não tinha nenhum título oficial ainda. Tadinho. Era um pobre fudido. Mas eu achei bem fofo o motivo pra ele não ter um título oficial. Eu achei muito fofo. Eu soa como uma mancada no começo, mas no final, assim, eu tava dando palmas. Eu tava dando palmas. Mas pode conta o motivo para as pessoas ouvirem. Não, mas é isso, assim, tipo, é porque assim, o drama tem tantos detalhes que é difícil falar, mas é uma história muito legal, ela é uma história que carrega suspense por boa parte dela, ela tem uma pegada bem de drama, ela tem camadas, você fica confuso, uma hora você vai gostar de um, outra hora você vai gostar do outro, e depois no final você vai perceber que é uma discussão idiota, porque é tudo a mesma pessoa, sabe? Exato, quando eu cheguei nessa realização eu me senti meio mal. Vou ser sincera. É pra você se sentir mal mesmo. De você ter rivalizado, tinha uma pessoa traumatizada, e aí depois você descobre que, tipo, muita gente gostava mais do Ackroyd do que do rei. Aí depois você percebe, mas o rei não é ruim, sabe? Exato. Porque daí você descobre que ele não tava por trás de nada daquilo. Você começa a ver... Quando você começa a ver mais os flashbacks do tempo que o rei ainda não tinha personalidade dividida, você começa a ver os dois na mesma pessoa, e você começa a perceber como ele era uma pessoa boa, sabe? Por inteiro. Sim, exato. Ele é e aí no final aparece até uma terceira personalidade, né? Esse momento eu fiquei tipo, uau! Foi muito bom. E eu amei aquela personalidade, eu achei ela muito boa. Achei ela muito legal. Cara, essa história é muito boa, assim, é muito boa. Dos webtoons, assim, que eu já li, esse foi um dos que tem um enredo mais amarradinho, mais legal, assim, dos que eu já li. E eu acho que é por isso que a queda do cavalo, quando a gente foi ver o drama, foi tão grande, assim, porque... Foi. Já de cara, ele descaracterizou uma história muito legal. E não é que ele não poderia criar nada, mas é que mudou tanto que eu realmente fiquei me perguntando por que eles quiseram adaptar uma história que na cabeça deles precisava de tanta mudança, assim. Você podia criar uma parada nova, entendeu? Só pega nome, deixa os nomes, deixa e muda. Não, troca os nomes, velho, tipo, troca tudo. Vamos supor assim, a impressão que me deu do drama a galera pegou essa história, eles disseram, olha só que legal, uma história, um webtoon de temática histórica, né, dos tempos do rei e tal. E aí a gente tem uma história de um rei com dupla personalidade e uma menina que, sinceramente, a perda de memória, eles podiam dar sei lá, das duas uma. Ou tu escolhe, tu quer o rei de dupla personalidade ou tu quer a pessoa que perde a memória. Escolhe uma delas, entendeu? Entendi. Porque o que eu senti foi que eles só quiseram aproveitar isso da história, entendeu? O resto, eles mudaram. Só que, tipo, a história não é legal por causa só dessas duas coisas. Ela é legal porque, velho... A perda de memória dela, na verdade, é um fato que, tipo, acontece, mas não é o fator principal da história. Ele é uma coisa que acontece só pra aproximar eles, mas não é, tipo, o carro-chefe, assim. Não é. Ela vem pra aproximar eles antes dela de fato se vingar, porque ela é uma assassina muito boa. Se não fosse a perda de memória, o rei já tava morto. Exato. A história ia ter 5 capítulos. O rei ia morrer e ela ia viver feliz pra sempre.
Então, o único jeito, tipo, da gente atrasar, digamos assim, a morte do rei é se a gente fizer com que ela esqueça que ela quer matar o rei, né? Com a perda de memória. Então, tipo assim, essa é a questão principal do motivo pelo qual ela perde a memória, né? Eu diria. Que é pra você poder desenvolver toda uma relação e adicionar várias complexidades. É pra dar tempo de resolver todo o mal-entendido antes dela recuperar a memória pra matar o rei. Pra nesse meio tempo ela, opa, na verdade, eu não tenho que matar você então, eu tenho que matar o ministro filha da mãe, é isso? Então vamos matar o ministro filha da mãe. Né? Porque daí tem todo um plot de que, tipo, ela faz parte de uma ordem de assassinos que tá tramando uma revolução, que é pra derrubar esse rei e tal. Esse rei atual. E, cara, o webtoon é muito bom. Muito bom. Infelizmente, eu acho que o drama não entregou muito nesse sentido. Mas, cara, a história do webtoon é amarradaça. Eu fiquei... Nossa, Nai... Eu acho que, assim... A gente não trocou mensagens antes da gravação só sobre o drama. A gente trocou muitas mensagens sobre o webtoon. Foi a primeira vez que eu não consegui manter o sigilo pré-gravação. De não comentar nada com alguma das meninas. Porque, tipo, geralmente eu me forço. E falo pra elas, tá, gente, não vamos falar e tal. Dessa vez eu liguei o foda-se, eu disse, não, eu preciso conversar com a Nayana sobre essa história. Eu preciso saber o que ela tá achando disso. Eu preciso saber em que parte ela tá. E a gente ficava discutindo. Tipo, a Nayana ficava... seríssimas. Mas Made, o Lorde Akerui é muito melhor. E eu ficava, mas Nayana... Ele apagou, olha como ele é mesquinho, ele apagou a memória da mulher, apagou, tipo, fez ela esquecer de todos os familiares, da origem dela, dos amigos, só pra poder ficar com ela. Ele não é uma pessoa boa assim, não. E a gente ficava discutindo no WhatsApp. Mas o outro quer matar ela, ele vai matar ela, se der, ele mata ela. Exato, e a Nayana ficava, mas a outra personalidade do rei quer matar ela, deu, mas Nayana, ele é o rei, ela quer matar ele, e justamente ele tem que ficar feliz. Cara, a gente ficava tretando absurdamente no WhatsApp. Muitas mensagens. Por mensagem e por áudio, que às vezes eu ficava, não é possível. Eu ficava, Nayara, eles são a mesma pessoa. Porque o que aconteceu depois é que a Nay ficou um pouco atrasada na história e eu já tinha terminado. Foi. Então eu ficava nesse discurso, Nayana, mas eles são a mesma pessoa. Nayana, mas eles são a mesma pessoa porque eu já tinha terminado de ler. Exato. Coisa que ela falou que quando ela terminou de ler, ela se sentiu mal porque eles eram a mesma pessoa. Então, tipo assim... Eu tava, Nayana, você está rivalizando a mesma pessoa. E ela, não, Made, mas não sei o quê. Aí agora ela sentiu, porque ela chegou no fim também, né? Eu senti na pele. Você tem que chegar no fim. E o melhor é que no começo eu era muito anti-Akerui. E aí quando mostrou aquela cena dele conhecendo a Guerra, da Guerra dando nome pra ele. Aí eu cheguei pra Nayana e falei, Nayana, eu tô me sentindo um monstro, porque eu julguei ele, porque ele não é uma pessoa ruim. Aí eu fiquei nessa, deu 2 dias, eu voltei, pera. Ele apagou a memória dela. Mas ele ainda apagou a memória dela. Só pra poder ficar com ela sem memória, isso não é legal. Pera, deixa eu voltar aqui. Consenso? Cara, a história não mexe existe. tanto com a tua cabeça e com teus sentimentos que tu começa a agir como uma pessoa inconsequente, velho. Exato. Sério? E, assim, eu queria te perguntar qual foi o seu plot twist favorito. Ai, meu Deus, eu não sei. O meu plot twist favorito... Cara, o meu plot twist favorito foi descobrir que o Rion tinha salvado os pais dela e que os pais cometeram suicídio depois. Ai, sim. Tipo, é um plot twist triste, mas é que você fica, cara... Então não foi só que ele tentou fazer o máximo pra salvar a família dela e não conseguiu. Até determinado ponto ele conseguiu salvar os pais dela. Tipo, eles estavam vivos. E se a filha não tivesse rolado o desencontro entre a filha e eles, provavelmente todos estariam vivos até hoje, entendeu? Exato. Não, só pra você ter uma ideia, eu achei que eles estavam vivos. Em algum momento eles vão me aparecer com essas pessoas vivas. Eu tinha fé que uma hora essas pessoas iam aparecer vivas. Real, assim. Eu acho que eu pensava isso também. Mas eu não achava que é porque o cara tava protegendo eles esse tempo todo. É. Porque, tipo, acho que foi todo esse arco, assim, da conexão dele com o pai da Guerra que fez com que ele salvasse eles, sabe? Tipo, toda essa relação, eu fiquei tipo, pô,
eu fiquei mega mexida nessa parte, porque dava pra ver que foi a relação mais próxima, assim, foi o mais próximo de ter um pai que ele teve na vida, sabe? Sim. E aí, depois você descobrir que esse cara cometeu suicídio por causa de um desencontro e de uma coisa que, tipo, beleza, ele prometeu que ia achar a filha, mas ao mesmo tempo ele não tem, tipo, cara, se ele chegou lá, a menina não tá, sabe? O jeito que às vezes nessas histórias a galera crucifica as pessoas por coisas que não são inteiramente culpa delas, sabe? Exato. Tipo, se os pais tivessem voltado pra salvar a filha, eles não iam ter conseguido salvar a filha, eles iam morrer antes disso. Tipo, ele tava lá tomando a melhor decisão, que é pegar os pais e evacuar, porque era prioridade, entendeu? Alguém tinha que sair vivo ali. Eles eram as últimas pessoas do clã vivas, sabe? Só que os pais ficaram extremamente mexidos, principalmente a mãe, depois de saber que o cara não conseguiu encontrar a filha deles, né? Uhum. Então mexeu muito comigo esse plot twist. Eu acho que o meu foi quando você descobre que o outro príncipe, o outro filho do rei, é na verdade filho do cara do clã que morreu. Sim. Que eles roubaram o nenê. Eu fiquei tipo... Sim. Meu então, Deus. tem essa questão. O filho bastardo não era filho do rei de verdade. Exato. Porque a concubina, ela acabou perdendo o bebê. E aí, com medo de ser despejada do castelo, ela foi desesperadamente atrás de uma criança pra, tipo, substituir, né? Porque... Exato. Um nenê que tinha acabado de nascer. Exato, porque, tipo assim, ela não era rainha, ela era concubina. Exato. Então, o único valor dela era aquela criança, né? Ela perdeu o filho, ela ia ser despejada pra fora do castelo, né? Principalmente ainda sabendo que tem uma rainha que provavelmente ia preferir que ela desaparecesse e tal. Então, tipo, a vida dela estava em risco. Ela podia morrer ou ela podia ser despejada, coisas horríveis também. Ela podia viver uma vida terrível, na miséria, ou podia ser morta, né? E aí, ela pegou esse filho dessa família. Eu não sei se o filho tava doente, o que era? Não, elas eram irmãs. A pessoa que tinha acabado de ter filho e a concubina. Só que a pessoa que acabou de ter filho era a mulher e a mãe da Rion. E eles tiveram gêmeos. Teve a Rion. Da Rion, não. E esse menino. Da Guerra. Da Guerra, vamos chamar mais fácil. Chamado que é o nome É que Rion é o rei. Da Guerra. É verdade. Obrigada. Da Guerra. E essa criança que nasceu, que é os gêmeos. Eles eram gêmeos. E aí ela recebe uma carta da concubina, a mãe, falando assim: olha, você acabou de ter filho, você teve gêmeos, me dá um menino. Isso. Não vai, tipo, eu perdi o meu filho, me dá um menino. E aí o pai da Guerra fica tipo, não, é o meu filho, a gente não vai te dar o nosso filho. Ele faz uma marca no braço do nenê, só que nisso, quando ele está saindo da casa dele para ir pro palácio, que eu acho que deve ter sido uma viagem de 1 ou 2 dias, o rei tinha declarado que o filho tinha nascido, que tinha sido homem, e já tinham pego o nenê. Então, tipo, ele não podia fazer mais nada. Eles roubaram o nenê. Eles literalmente roubaram o nenê. Eu fiquei tipo... eu não lembrava dessa. Eu fiquei... Gente, mas por que como é que eles pegaram o nenê? Eu fiquei... Será que o nenê tava doente? E aí fizeram um acordo? Eu não tava lembrando, mas eles roubaram o nenê, então. Roubaram o nenê e foi o tempo dele tentar ir falar pro rei do tipo... Olha, ela veio pedir o nenê, o teu filho morreu. Foi o tempo do rei falar, olha, eu tenho um filho novo, o meu filho nasceu, e darem o nenê. Tipo, foi esse tempo, assim, ele perdeu o timing, só que ele fez a marca no braço. Só que toda vez que ele via a marca do braço do menino, ele sabia que o filho dele era o filho que o rei achava que era o filho do rei. Eu fiquei tipo, meu Deus, eles roubaram o nenê. Eu me senti muito uma novela mexicana. Eu fiquei tipo... Cara, isso daria uma excelente novela também, tá? Roubaram o nenê. É porque, cara, tem muitas revelações, entendeu? Amor impossível, né? Rivalidade entre personalidades, perda de memória, né? Tipo, quero me vingar de você, mas me apaixonei por você. Nossa. E aí depois... muitos plots.
Tipo, achei que você tinha matado meus pais, mas na verdade você amava meus pais, tentou fazer o seu máximo pra proteger eles. Teu irmão não é teu irmão, ele é meu irmão. É tipo muito... Exato. Aí o plot roubaram o nenê. Eu gosto muito do plot do chá também. Ai, o plot do chá é bom. É muito bom. Quando a Guiera, ela vai passar por uma cerimônia pra virar concubina, ela precisa servir chá pra rainha. E aí ela é instruída a colocar uma florzinha no chá da rainha. E aparentemente isso aí é um esquema que eles fazem pra que a concubina nunca passe no teste. Porque já tiveram outras candidatas à concubina que foram rejeitadas na cerimônia do chá. E aí a Guiera escuta isso e ela já tem a memória perdida, né? Porque ela acorda e fala, você vai ser concubina do rei. Você vai passar por essa cerimônia daqui a pouco. E a mulher sem memória, né? Exato. Sem saber porque que ela tá ali. Ela só sabe que ela vai ser concubina do rei e que ela tem que passar na cerimônia do chá. Então, teoricamente, não era pra ela se lembrar de nada. Mas tem alguma coisa no instinto dela que diz que aquela florzinha no chá ali é uma mutreta, né? E aí, eu lembro assim, que ela não consegue ignorar completamente, porque sugeriram pra ela. Mas ela dá uma mexida no jeito que ela aborda a questão pra ela não ser acusada como a grande culpada de ter colocado a florzinha no chá. Exato. E aí ela acaba sendo aprovada mesmo assim. Porque, aparentemente, a rainha tem uma treta muito grande. Tipo, ela tem envolvimento pessoal com esse lance da florzinha no chá. Porque teve alguma pessoa no passado, né? Teve alguma... Exato. Não lembro se era ex-rainha ou ex-concubina, alguém que foi envenenado por isso, entendeu? Alguém morreu. Foi uma rainha. Foi alguma coisa que aconteceu. A primeira rainha. É disso. Eu não sei se a pessoa morreu porque colocou essa flor e era uma ofensa pra rainha e aí ela foi morta por causa disso, ou porque... Eu acho que é isso. Alguma coisa de veneno. Tinha alguma coisa assim, né? Eu acho que é isso. E aí você pega essa história e você simplesmente acha que isso é só mais uma história e beleza. E aí quando chega lá no final, você descobre que o ministro que tava por trás de todo o rolê, ele é viúvo. Nossa. E a mulher dele foi a mulher que foi assassinada por causa do rolê da florzinha. Tipo, e quem armou pra ela foi a mãe do Rion. Foi a rainha! Era tipo assim, cara, eu não lembro se era a esposa do Jim ou se era a mãe do Jim, eu acho que era a mãe dele. Era a irmã dele. Irmã dele. Era algum familiar próximo dele. Foi assim, ela morreu, a irmã morreu, o pai dele se sentiu tão mal dela ter morrido, aí o pai dele se matou, e isso forçou ele a assumir o clã muito jovem, quando ele ainda era criança. Esse é o dor no coração dele. Pronto. Sim. Enfim. E o lance é que, tipo, o pai do Rion, ele tinha a rainha, que era a mãe do Rion, e ele tinha uma concubina que ele amava muito, que era essa mulher, que era irmã do ministro Jin. Exato. E a rainha tinha uma rivalidade muito grande com ela, então ela armou um esquema lá com o negócio da flor pra ela ser assassinada. E o rei descobriu que ela fez isso. Exato. E é justamente o fato dele ter descoberto que ela fez isso com uma mulher que ele amava que fez com que ele detestasse a rainha e, por consequência, o filho que ele teve com a rainha. Cara, esse plot twist é muito bom também. Eu fiquei quando eu li, coisas vão sim. Porque, tipo assim, é muito massa. Porque daí você lembra a cerimônia do chá. A lenda que ela falou que ela tinha ouvido essa coisa. Tipo, tava mais próximo do que a gente imaginava. Tá tudo conectado. Gente, roteiro tá tudo 10 de 10. 10 de 10. Não tem falhas. Não tem falhas. E aí você chega no drama, Nayana, e você acha só que tem falhas. cerimônia do chá? Não, mentira. Eu acho que não tem, não. Mentira. A gente não chegou. Não tem. Se você não viu... Cara, o pior é que tem umas cenas bizarras no drama que eu fiquei tipo, gente, por que estamos perdendo tempo com isso? Eu particularmente parei quando eles se encontraram na loja e ele vendia roupa. Eu fiquei tipo, uai...
Ele conserta a roupa dela. Eu falei, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu tô realmente assistindo a história errada. certa? Tipo, Tô vendo coisa errada. Eu parei ali. Eu falei, não. Tipo, gente, eu queria ver Love Song for Illusion. Acho que eu tô vendo o K-drama errado, sabe? Exato. Essa é a sensação que eu tive também enquanto eu tava assistindo. Mas, cara, eu acho que pra gente fechar, Nai, a gente já falou bastante coisa. Eu acho que, assim, as percepções, elas estão meio óbvias nesse ponto. Mas, vamos lá. Em relação a valeu a pena ter lido, assistido. Valeu muito a pena ter lido. Muito. Exato. Cara, em termos de história, é redondíssimo. Pra esse webtoon ser perfeito pra mim, era só se a arte fosse um pouco mais do meu agrado, Exato. assim. E fosse um pouquinho melhor trabalhado, a caracterização dos personagens e tal, pra você... Porque eu brincava com a Nayana, eu dizia, Nayana, os personagens são tão iguais. Eu ficava muito na Que eu dúvida. fico feliz que pelo menos quem escreve esse webtoon sabe das suas limitações. E aí toda vez que aparece um ministro de não sei das quantas, que são tudo a mesma pessoa praticamente, aparece uma plaquinha. Ministro das Finanças. Exato. Ministros tem um webtoon que faz isso, do não sei o quê. Eu me irrito. Tem um webtoon que faz isso, eu me irrito. Eu falo, gente, eu não sou burra. Eu sei quem é quem. Mas nesse eu dava graças a Deus que aparecia, porque não me dava, tipo, trabalho de tentar achar a diferença entre os ministros. Eles se vestiam igual. Tipo, não... A diferença entre os ministros era, literalmente, esse tem bigode, esse tem uma barbichinha. Pronto. Não, teve um quadro que não sei se você lembra, mas eu fiquei muito, muito impactada. Era o desenho dos olhos, eram duas pessoas se encarando. Os olhos eram da mesma cor. Sim. Era, tipo, o formato... Sabe o que mudava? Sim. Eu fiquei brincando de jogo da memória. O que mudava era a sobrancelha. Só a sobrancelha. Eu fiquei muito, tipo, o que tem de diferente? É a mesma pessoa? É o olho? Não era. Mas foi chocante. Era isso. Só eu o único defeito. Eu preciso falar sobre uma parada que acontece no webtoon que é bem ruim. Que é um furo. Nayana, no final, o rei corta o coque dele, Nayana. Ai, aquele cabelão do nada? Aquilo, ó, pra não dizer que o webtoon não tem furo nenhum, aquilo é um furo gigante. É tipo assim, o cabelo longo, o coque na realeza, né, tipo, é uma parada muito importante. Você cortar o coque é um sinal de, tipo, fraqueza, de que você se rendeu, é aquilo, né? E aí o rei, tipo, no final, ele tá tentando atrair o ministro Jin, e ele precisa fingir que ele tá se rendendo. Então ele manda o coque dele pro cara. E tem a cena que aparece que ele tá cortando o coque dele. E é literalmente, gente, assim, eles pegam todo o cabelo do rei. Pensa assim, todo o seu cabelo, Nayana, preso num coque no topo da sua cabeça. Não é que ele tem metade do cabelo solto e um pedaço do cabelo no coque. Ele tem todo o cabelo dele preso no coque. E aí você corta o coque. Ou seja, você cortou todo o cabelo daquela pessoa. A partir de agora, o cabelo dela inteiro é curto. Exato. Corta pra cena seguinte, o cara está sem coque, mas de cabelo longo. Eu fiquei... Na cintura, assim. Exatamente, cabelo na cintura. O que está acontecendo aqui, ô webtoon? Eu achei que eu ia ver ele de cabelo curtinho. Eu achei que Nayana, era pra ele ter uma grande careca no topo da cabeça dele. No mínimo. Era pra ele ter, tipo, É porque, assim, quando você corta o coque, a parte de baixo do seu cabelo vai ficar mais comprida, né? Porque ela vem de baixo até em cima, e a parte de cima... Exato. Era pra ele ficar com um cabelo bizarro. E ele fica com um cabelão que nunca foi cortado. Belíssimo. É como se só tivesse soltado o coque dele, entendeu? Só isso. Mas tem uma cena cortando. Tem uma cena Carolina Dickman em Laços de Família, cortando o cabelo dele. E é mó tensão, assim, do tipo, você quer que eu corte mesmo? Não, você que tem que cortar, vem. Vai lá e corta, todo mete bala. Dramática pra rolar esse furo. Galera. Exato. Galera. Desenha a pessoa feia. Não custa nada. Poxa, webtoon, você fez tudo, você fez as partes mais difíceis, quando chega na banada mais ridícula, tu faz isso, webtoon. Pra mim, assim, o webtoon é 9,5 por causa disso. Porque é isso aí, isso é a arte, falha. Entendeu? Então, assim, coisas que não fazem esse webtoon ser 10 é a arte e o cabelo comprido mesmo depois de ser cortado, tá? Mas tirando isso, é uma história maravilhosa. Pra quem gosta de suspense, pra quem gosta de reviravoltas,
vai gostar muito. E ela tem uma trama bem única, então é legal porque você não sente que você tá lendo mais do mesmo. Isso é muito bom. E até plot político também. Eu acho que ele é um ótimo plot político. É um ótimo exemplo de como fazer plot político bem feito, né? Exato. Porque assim, eu sinto que o Webtoon, a história tem o tamanho certo. Eles não enrolaram, eles não adicionaram mais do que precisava. A gente fala, tem muitas reviravoltas, mas não é enjoativo. Tem todas as reviravoltas necessárias pra deixar a história redonda. Você não sente que eles estão postergando um assunto que já deveria ter finalizado há muito tempo, sabe? Então acho que foi muito bem medido isso. Um dos poucos exemplos de plot político bem feito. Então eu recomendaria ler só pra você sentir como é bem trabalhadinho, bem legal. Exato. Agora, em relação ao K-drama, não valeu a pena ter assistido, tanto que não assisti, né? Tanto que não deu pra assistir. Review mais sincero. Pô, e eu comecei com vontade, cara. Só eu sei a vontade que eu tava de assistir esse K-drama. Nossa, você tava esperando. Juro. Eu sei que eu implico com as adaptações, mas eu geralmente implico depois de assistir elas, né? Tipo, essa aqui eu não consegui nem terminar de assistir pra ver no que ia dar. Eu realmente cheguei num ponto que, tipo, eu tava fazendo obrigada. Eu tava assistindo por obrigação e eu não tinha como separar 13 horas do meu tempo pra me obrigar a ver uma parada que eu não tava curtindo. Então, pra mim, a adaptação não valeu a pena. Uhum. Mas assim, claro, isso não é uma antipropaganda da adaptação, por mais que pareça. Então, se você quiser, você pode assistir, tirar suas próprias conclusões. Vai ser do agrado de alguém essa história. Eu sei que alguém vai gostar. Eu acho que sim. E eu acho que o K-drama tem suas qualidades também. Visualmente, achei ele bonito, assim. Sim, sim. Achei. Dá pra você ver que ele não tem o mesmo nível de investimento que outros K-dramas. Isso também mexe, né? Eu tenho uma dúvida sincera. Você acha que... Eu acho que a resposta é não. Mas de qualquer forma. Você acha que você gostaria do K-drama? Você teria potencial de assistir mais do K-drama se você não conhecesse nada da história do Webtoon? Não. Eu também acho que não. É por isso que eu falei, eu acho que a resposta é não, mas... Não é um o meu problema estilo. Que vem de dentro, assim. É um problema que vem de dentro, Cara, não é o meu estilo. Que nem eu falei, tinha um humor meio bobinho. Eu achei muito jogado a parada do estilista, porque assim, se você me traz adaptações legais, que ainda se conectam com a história, eu tô disposta a comprar. Mas é que eu achei a parada tão sem noção que eu acho que ia continuar sem noção, mesmo fora, sabe? Porque assim, dramas não é sempre que eu me sinto motivada a assistir. Eu sinto que, na verdade, o que me fez assistir o K-drama foi o fato da história do Webtoon ser muito boa, sabe? Sim. E aí, chegou lá e me quebrou. Porque eu fui ler o Webtoon pra descobrir o que era o cheiro misterioso. Aí gostei de todo o resto, menos o cabelo comprido, mesmo depois de ser cortado, né? Aí, depois de conhecer a história toda, eu fiquei com vontade de ver o K-drama, né? E aí, putz, não deu. Mas se não existisse o Webtoon, eu não ia ter essa grande motivação pra ver o K-drama, então acho que talvez eu nem chegaria a dar uma chance, sabe? E eu acho que é aquilo que você também estava começando a dizer, te interrompi, que era de ser de outra emissora, de um lado B da emissora também, a qualidade dele. Uhum. Por ele ser, talvez, de outra emissora, talvez não tenha tanta visibilidade, não tenha tanto... Investimento eu acho que teve, viu? Não vou ser sincero, porque eu acho que foi caro. Mas eu... concordo. É que eu acho que, assim, não é que não foi caro, eu acho que é caro. Mas eu penso que uma história desse nível... É que, Nayana, tu não viu umas cenas que eu vi, Nayana. Porra. Tu não viu a mente dele. Sabe Power Rangers, quando os inimigos se encontram numa caverna toda preta pra tramar os planos? Ou tipo o sítio do Pica-Pau Amarelo, quando a Cuca se encontra na caverna. Era tipo ele, sabe? Nayana, tem uma cena que ele tá acorrentado com várias correntes de R$1,99, Nayana. Tipo, não tá entendendo. Umas correntes xixelenta, uma iluminação barata, Nayana. Tipo assim... de novo, não é que não seja caro, porque esse tipo de coisa é caro, é histórico, né? Só pra você juntar uma galera, né? É caro, cenários. Uhum. Só que, digamos assim, lá eles também têm várias ambientações pra esse tipo de história que já existem, né? Então lá eles já usam, né?
os castelos lá, tipo os templos e tal, já tem, já tá tem a localização que aparece em múltiplos dramas, porque eles utilizam, porque realmente são cenários que você pode visitar lá na Coreia e tal, e a galera também usa pra fazer gravações e tal. Mas, cara, eu senti que, tipo, a produção, os efeitos, sabe, é mais baratinho, entendeu? Que se fosse pegar por alguém grande pra fazer uma parada grande, tipo assim, se fosse... Nossa, imagina na TVN. Nossa. Não, se tivessem feito, é isso que eu ia falar, se tivessem pegado, por exemplo, feito com a mesma vontade que fizeram Marry My Husband, essa obra, teria ficado incrível, entendeu? Com o mesmo aspecto, sem querer... vamos fazer uma... Porque, cara, o xamã, ele tem barba desenhada. É um negócio... Nayana, tipo... Mentira. Não, eu juro pra você. Tô chocada. Eu juro pra você. É um negócio assim... É feito pra ser uma piadoca, entendeu? E essa não é a vibe. Tipo, não foi a vibe da história que eu gostei, que me fez vir aqui, daí agora vocês estão me entregando esse anticlímax. Exato. Talvez é isso, seja uma história pra quem não conhece o Webtoon, sabe, tá zero expectativa e ela vai agradar alguém. Mas, pô, eu que cheguei pelo Webtoon, essa história foi me vendida como uma adaptação do Webtoon, eu vim por isso, eu me desagradei muito com essa história, velho, muito. Dessa coisa séria e maravilhosa. Decepção. Sim, decepção. Mas eu recomendo a leitura, de novo, pra quem quer ler uma história bem escrita, plot twists bem encaixados, pra quem quer uma parada que não seja... pra quem tá disposto de passar pela viagem, que é você se questionar quem tá certo, quem tá errado, sabe? Essa coisa. Exato. Quem não quer um personagem só 100% lindo, maravilhoso, bonzinho e outro 100% terrível, horroroso, malvado, sabe? É pra quem quer entrar nessa pira de querer refletir se, tipo, será que o que eu acredito, será que eu tô gostando aqui é o mais correto? Tipo, até quando eu tô sendo enganada, até quando eu tô tendo uma visão enviesada, até que ponto eu tô sendo injusta, sabe? Eu acho que pra quem quer passar por essa viagem vai ser muito legal mesmo. É muito. E eu acho também que ele entrega, tipo, o romance também não é um romance que você espera. Não, existe, mas não é o foco principal. E é um romance que é crível, pelo menos eu achei muito assim. O sentimento deles é muito, muito real. E é muito gostoso. E essa coisa que você falou de se questionar é muito isso. Porque eu recomendo ler com comentários, porque é muito gostoso ler com comentário das outras pessoas, porque muito engraçado. Tem momentos que você fica tão igual as outras pessoas, e tem momentos que as pessoas fazem comentários que você vai discordar, o que é muito legal também. E eu recomendo ler com comentários. Se quiser ler com comentários, vai no nosso Discord que a gente comenta junto também, sabe? É isso, é muito legal. Mas vale é diferente. Eu acho que a sua dica de ler com comentários é muito boa, porque você tem que ler o comentário de quem tá daquele capítulo, lendo a história só até aquele ponto junto com você na hora, né? Tipo, a gente vai comentar já tendo lido tudo, não é a mesma coisa de se a gente tivesse... É como se fosse um clube do livro, os comentários, né? A galera vai comentando junto, todo mundo até aquele momento só tem a história até aquele ponto, então é muito bom porque você não tem percepções futuras, a não ser que alguém volte do futuro e pra dar spoiler, né? Mas, cara, realmente, ver a percepção das pessoas é muito legal. Nay, você quer trazer o seu... Valeu a pena ter assistido, lido, pra quem recomenda? O meu... Eu obviamente, eu assisti... Não, eu li só, eu não assisti. A leitura pra mim foi... Eu juro, a Maids falou, vou começar a ler, e ela falou, é muito bom. E aí eu li na mesma noite, e aí eu parei no capítulo 56, porque a história teve uma hora que eu achei que ia ficar pesado. Eu falei, Maids, vai entrar num espaço político que eu estou cansada. E a Maids falou, não, Nayana, confia. E o que eu quero dizer é, se você acha que está arrastado, ele nunca vai ficar arrastado. Confia. E eu indico, para pessoas que gostam de Webtoon, né, nem de ação, assim, mas que estão começando até a pisar nesse negócio de histórico e romance, de político. Ele é um ótimo exemplo de político, assim. Sim, ele entrou muito na minha lista de favoritos políticos, assim, e é muito bom. Já não é uma lista muito grande, não é mesmo? Exato. Não é difícil, mas é difícil de entrar na lista, mas assim... É difícil a gente gostar de algum desse tipo. Exato. E...
Eu assisti 15 minutos, eu vou ser muito sincera. Eu falei, Mendes, eu vou tentar assistir. Porque a Mendes estava, gente, eu não aguento, não vou conseguir. Eu falei, não, vou tentar. Assim, admito que eu não fiz um bom trabalho em motivar minhas colegas co-hosts a assistirem o K-drama. Porque eu fiz exatamente assim. Eu cheguei, gente, alguém assiste o drama, por favor, porque eu não aguento mais essa merda. Eu tava praticamente assim, deixando claro, não estou assistindo porque não estou gostando e eu quero que alguém assista no meu lugar porque eu não quero mais assistir. Então assim, eu sei que eu não motivei muito a Nayana a ler, a assistir, eu sei que eu não motivei muito a Mari a querer assistir, mas era o que eu tinha pra oferecer na época, gente, muita raiva e frustração. Era só sinceridades, eu achei que era muito sincero, muita honestidade. Então eu não julgo a Nay pelos 15 minutos. Eu até fiquei surpresa dela ter começado, porque pelo tanto que eu xinguei esse K-drama, era pra Nay nem ter começado, sabe? Não, eu tentei, eu vi os 15 minutos, eu falei, não dá. E eu me distraí, em 15 minutos eu já tava pegando meu celular na mão, sabe? Eu já tava tipo, é complicado gente, isso. não é assim que funciona. Esse é o tipo de história que você não pode se desconectar, senão você perde muita coisa. E é isso, e o meu review é esse. Leiam, porque vale muito a pena, e mesmo acho que em Daily Pass ele vale bastante a pena. Que uma vez por dia, acho que dele dá pra levar bem, assim. Ele não é longo, então você não vai ficar 3 anos lendo. Então tá tudo bem. Deixa eu ver como é que é o esquema do Daily Pass dele, se dá pra desbloquear capítulo com vídeo. Que agora tá com essa também, né? Os primeiros 10 capítulos, né? Uhum. E aí depois você tem um Daily Pass e 3 anúncios por vídeo. Então você pode ler 4 capítulos por dia. Ok. Mas assim, se você... Só que aí tem uma sacanagem, porque chega nos 3 últimos capítulos, é só com moeda. Tipo... Mas bem, nos 3 últimos capítulos, não. Nayana! O segundo casal só vai acontecer no final. O segundo casal só acontece no final. É muita sacanagem, cara. Leia aqui e no final você é obrigado a pagar pra terminar de ler essa história. Gente... A gente é muito contra o sistema do Daily Pass, então eu não vou falar muito, mas eu vou falar que existem outras formas. Exato. Elas estão por aí, ok? É aonde? Como? Não sei, mas eu só sei que existe, tá? Saibam que existe. Me chama na DM que eu passo. E você tava falando, Nay, que você recomenda? Eu recomendo pra pessoas... que não é se já leem o Webtoon há muito tempo e tudo mais, mas eu acho que é pra pessoas no geralzão, assim, sabe? Uhum. Eu recomendo pra... Tipo, minha irmã, eu não contei isso aqui no Webtoon, no podcast, mas eu contei pra Maids antes da gente começar a gravar. Assim como a Maids estava conversando comigo, eu tava conversando com ela, eu também contava a história pra Aline, minha irmã, enquanto eu ia lendo. E a Aline, eu acabei de contar a história, a Aline falou assim... Nossa, que legal. Aí eu falei, tem um K-drama. Ela falou, nossa, qual é o nome que eu vou assistir o K-drama? Eu falei, não, Aline, é ruim, não faz isso. Ela falou, nossa. Mas ela olhou pra mim e falou, é muito longo? Eu falei, tem 80. E aí, pra Aline, isso é muito, né? Ela falou, tá bom. Mas, sabe, assim, tipo, a história é tão boa que vale a pena ler até quem não lê o Webtoon. Esse é o meu contexto. Eu acho que eu deixo só uma ressalva daí pra indicação, porque como ela é uma história que tem bastante plot político... Exato. Eu acho que, tipo, se você tem o inglês muito na fase inicial, você vai perder muita coisa, sabe? Então, tipo assim, sabe história que, é só um romancezinho escolar, o diálogo, o vocabulário da história é um pouco mais simples, nessa não é tanto, porque eles falam de rebelião, né? Eles falam de golpe de Estado, eles falam de ministérios, de coisa assim, então... É um pouco mais complexo. É um pouco mais complexo, tá? Então, se pra você for muito difícil, provavelmente você vai perder alguma coisa dessa história, e eu acho que esse não é o tipo de história que tem tradução não oficial pra português, tá? Pode ser que tenha, eu também não procuro pra dizer se tem ou não tem, não vou muito atrás, já tô acostumada a aceitar que é em inglês mesmo e deu, mas eu acho que se não for isso, quem tem o inglês mais iniciante vai ter um pouco de dificuldade de entender algumas coisas. E aí é muito ruim, né, porque tipo, você pode ter dificuldade de entender os incríveis plot twists, eles são meio complexos, e aí se você não conseguir pegar o que tá sendo dito, você vai perder essa parte. Exato. Mas...
Vale a pena. Mas se você já tá muito acostumado a ler o webtoon em inglês, eu não acho que é esse que vai te dar problema. Só manda... Tá? Não. Eu acho também que ele também não é nem tão cansativo, assim. Acho que vai bem. Então é isso, gente. Leiam Love Song for Illusion. Fica aqui a nossa recomendação. Muito. Vale muito. Muito legal. E assim, eu acho que só da gente estar fazendo esse episódio, que não é um webtoon que nem é tão popular, e nem o K-drama é popular, mas vale um episódio, indica muito, assim, do quanto é boa essa história. E eu fico feliz que o que fez a gente ficar com vontade e ir atrás para ler o webtoon foi a gente ter lido a premissa básica do que seria adaptação para drama. Então, se não fosse por essa adaptação, por mais que a gente não tenha gostado, se não fosse por ela, a gente não teria conhecido esse webtoon, que foi uma história que a gente gostou muito, que gerou muitas discussões legais e tal. Então, eu de certa forma, assim, agradeço a adaptação por ter feito eu descobrir uma boa história, sabe? Então, isso... Concordo. Foi legal. E bom, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas como sempre o assunto não precisa acabar ainda. Não! Você pode continuar interagindo com a gente pelo @falardewebtoon, no Twitter, no Instagram, no YouTube e em várias outras redes sociais também. E na descrição também tem perfil nosso no Twitter. Nai, você fica de olho no Twitter com qual frequência? Boa. É a minha principal fonte de contato com o mundo. A gente não é muito de ficar tweetando o tempo todo, mas a gente checa o Twitter bastante, tá? Então, exato. Se você marcar a gente, for conversar com a gente por lá, pode ter certeza que a gente vai aparecer pra responder e conversar também, tá? Um lugar também que é bom pra conversar é a nossa comunidade do Discord, que também tem link na descrição pra você acessar. E lá, de repente, a gente consegue repassar algumas informações com um pouco menos de restrição, não é mesmo? Então, aproveita a comunidade pra fazer isso se você quiser, tá? E, se alguém quiser abrir um tópico de discussão sobre Akrui versus Rion... Manda pra dentro. Eu estou pronta, tá? Eu estou pronta. Teremos lados opostos do debate já, assim, ó. Exato. Qual dos dois você estaria mais propensa a se apaixonar, né, Ana? Fica aí o começo do debate. O começo do debate. A continuação dele vai ter que, ser por lá mesmo. E não se esqueça de seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast para você não perder nenhuma novidade. E também, após aí a publicação do episódio, a gente sempre publica enquetes e perguntinhas no Spotify. Você pode visualizar todas essas interações via aplicativo do Spotify de celular, né? E aí, no caso, como o review é de Love Song for Illusion, as perguntas e interações são sobre Love Song for Illusion. Então vai lá responder, né? Mesmo que você não conheça a história, deixa aí a sua contribuição. A gente vendeu bem a história? Você ficou com vontade de ler depois que a gente contou? Conseguimos panfletar pra alguém, converter alguém pra esse mundinho, né? Viu o K-drama? Tem opiniões diferentes? Pode falar aí o que você quiser. Aceitamos tudo. E no mais, gente, obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Bye, bye! Tchau! Bye! Cuidado, Nayana, com os cheiros misteriosos. Ai, sério!